Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Tel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, desculpem, já estou bastante emocionada para começar aqui a investigação, porque eu conhecia, a senhora que eu vim fazer a investigação aqui, Dona Yolanda, eu sei o nome dela, e eu conheci ela, muito jovem, conheci ela, era vizinho nosso do sítio, e eu conheci ela. E quando eu cheguei aqui, que eu olhei as coisas e vi que aqui ainda tinha coisas dela, aí eu fiquei muito mal, eu chorei. E eu não queria assim, porque atrapalha a investigação, mas eu tô muito mal mesmo. É que ela era uma pessoa muito boazinha. Quando eu conheci ela lá no sítio, ela tinha 6 filhos, Tinha 6 filhos, tinha 2 homens e 4 mulheres. Depois eu fiquei sabendo que o filho mais velho havia falecido de acidente, Então ficou só um filho, que era o caçula. E as mulheres, uma se casou, foi para São Paulo, foi para outros lugares, E o marido dela faleceu ainda quando eles moravam no sítio, porque daí eu me casei, saí de lá. E aí o marido dela faleceu e ela veio morar na cidade com uma filha, Uma das filhas. Essa filha era solteira. Primeiro ela casou, Foi morar com um rapaz, não deu certo. Aí ela arrumou um lugar para ela ficar, trouxe a mãe dela para cá. Mas depois ela arrumou alguém que deu certo, eles moraram um pouco junto, mas eles foram embora, para Mato Grosso. E ela não quis ir embora para Mato Grosso. Então o filho mais novo também, que estava separado, veio morar com ela. Esse eu conheci quando ele era pequeno ainda, E eles vieram morar aqui nessa casa e moraram aqui por muito tempo. Porque a filha dela, quando pediu para ela vir para cá, então ela pegou o dinheirinho que ela tinha, vendeu tudo que tinha, eles tinham um gado, Por mais que moravam no sítio dos outros, mas eles tinham gado. E como o marido faleceu, e ela morou muitos anos nesse sítio. Então, eles compraram uma casinha aqui e ela ficou morando. E depois ela casou, arrumou uma pessoa certa, que o primeiro casamento não deu certo, E ela foi embora para Mato Grosso. O filho mais novo, também que tinha arrumado, acho que tinha casado 3 vezes já. Casado assim, tava morando junto, com um não deu certo, com o outro deu certo, com o outro não deu certo. Aí veio morar com ela, cuidar dela. Então, e os filhos se esparramou pelo mundo, E ele era o único filho homem porque o outro que ela tinha faleceu. E aí ela ficou aqui com ele. Só que eu nunca imaginava que esse menino que eu conheci quando era criança ainda, Ele era menino, fosse fazer isso com a mãe dele. Ela era uma pessoa muito especial. Às vezes eu chegava lá na casa dela brincando ou fazendo piada. Eu sempre fui assim meia palhaça, Então eu chegava lá fazendo palhaçada e ela morria de rir. E ela rezava terço, me ensinou a rezar terço. Eu fiz a primeira comunhão, E a gente estudou com ela, para fazer a primeira comunhão. E eu era assim, sempre até nos estudos, que eu ia estudar com ela pra gente fazer a primeira comunhão, eu e mais outras meninas, a gente era assim, bem palhaça, E brincava muito, e ela dava risada, às vezes ela parava pra rir de mim. Nunca imaginava que poderia acontecer isso, do filho fazer isso com ela. E uma das filhas conseguiu aí me encontrar na internet, E falou que ela conhece minha madrasta e chegou até mim e falou que precisava muito dessa investigação. E a gente está aqui hoje, ela mora em outra cidade,
Mas ela veio, deixou a chave, né? E para que eu viesse aqui fazer essa investigação, porque as pessoas falam que tem gente dentro da casa. Já avisou ela que tem gente dentro da casa, porque tem alguém que chora aqui dentro da casa. E ela falou que é a mãe dela. Esse filho que era para cuidar dela, então depois que ele veio morar aqui, ela não saía de casa. Não saía de casa, saía só para ir receber, né, a aposentadoria dela. Ela tinha a aposentadoria dela e do marido dela, as duas aposentadorias. Ele pegava o dinheiro, né, dava notícia para os filhos, para as irmãs e tudo, mas como se ele fosse bonzinho. Mas ele mantinha ela em cárcere privado, ela não podia sair para fora. Aí a vizinha um dia veio, viu ela assim na porta, né? Diz que gritou lá da frente, e ela viu a vizinha, foi toda feliz. Ele gritou com ela e mandou ela voltar e falou para a vizinha que cuidasse da vida dela, que ela não ia conversar com ela não, colocou ela para dentro. E ela disse que muitas vezes a vizinha sondava que ele só fazia miojo para dar para ela, sabe? Que era facinho, dava miojo para ela, acho que mantinha ela viva por causa da aposentadoria que ele pegava. Então ele tinha que manter ela viva, ela tinha que tomar o remédio, ele gritava com ela que tinha que tomar o remédio, tudo era na marra. Porque ela estava de idade já e começou a caducar, não estava mais entendendo o que estava acontecendo, né? Tava com... Não é que ela tinha tanta idade, mas estava com Alzheimer, então ela ficava repetindo muito, ela gritava, daí ele falava que ela tinha Alzheimer, por isso que gritava. E aí, quando passado um tempo, disse que teve uma vez que ele pegou e saiu, ficou os 2 dias fora, e os 2 dias que ele ficou fora, os vizinhos preocupados com ela aqui dentro chamavam ela respondia, mas ela falava que a porta estava trancada. Aí eles começaram a perceber que tinha uma coisa errada, sabe? Diz que até avisaram aí, sabe, a justiça, mas olharam aí fora, voltaram, não fizeram nada. Até que ele chegou em casa e encontrou ela em cima dessa cama aqui, sem vida. E aí sim ele chamou, né, as autoridades, que ela havia falecido, que ela estava doente. E eles veio a descobrir um monte de coisa. Descobriram o remédio que ele dava para ela dormir. A situação que ela estava era muito, mas muito suja. Não merecia isso. Tava tudo sujo, tudo sujo. Ela estava praticamente dentro do lixo. Estava dormindo dentro do lixo. Ele trazia Marmitex e quando fazia comida disse que era só miojo, que cheio de resto de comida azeda. Nem isso ele jogava fora. Eu acho que ele comia, dava o resto para ela quando ele comprava Marmitex e aqui ficava. Ela estava suja, de uma maneira que não tomava banho, porque ela precisava de alguém para dar banho nela. E as filhas se culpam por não estar perto dela, porque ele falava que ela estava tudo bem. Desculpa, gente. E é uma situação horrível. O que encabula, que foi o que ela falou para mim, é escutar chorando aqui dentro, né? Aí diz ela que veio, olhou as coisas, né? Porque tá tudo enrolado, porque isso só tem 6 anos que aconteceu, tá, gente? O irmão tá preso e não resolveram nada da casa. E o sentimento é de culpa, né? As irmãs sentem culpa, né? De não ter cuidado. As filhas, né, dela sentem muito. Elas, se pudesse voltar o tempo atrás, né? Mas não deu. Porque elas estavam tudo longe. Não tinha como vir cuidar. E elas fazia muito tempo que não vinha. Diz que já tinha mais de 1 ano que elas não vinham, mas tinha boa notícia dela. Porque quando ele falava com ela e mostrava o celular, mostrava o rosto dela e ela dava risada, falava da filha. Só que tudo que ela passava aqui, ela não se lembrava, porque ela estava com Alzheimer e eles achavam que estava sendo bem cuidado. E ela disse que quando ela programou para vir, ela já teve a notícia. E aí tiveram que vir, né? Porque ela havia falecido. E a gente veio aqui para ajudar, para entender, né? Porque eu não entendo quando uma pessoa falece, tem Alzheimer, essas coisas.
Eu acho que depois, quando você é um espírito, você consegue lembrar, você consegue saber o que está acontecendo, né? Em vida, não. Pelo menos é o que eu entendi e o que eu estava lendo sobre isso antes de vir para cá, que é assim, quando o espírito, quando ele é um espírito, então assim, ele vai lembrar do que aconteceu. Aí ele está normal, ele não está mais doente, ela não está mais doente, ela apenas, só o corpo dela que estava doente e acabou, mas o espírito dela vive. E por algum motivo, tem algum motivo, se for ela que está aqui chorando, por algum motivo ela está aqui e ela precisa de ajuda. É muito triste isso. E quando a gente conhece e sabe a vida que ela levou, porque eu fui, né, vizinha dela, e graças a Deus ela gostava muito de mim, muito mesmo. Ela era, né, muito admirável. Poderia contar aqui para vocês assim, tanta coisa, mas e é isso, a gente vai ajudar. Também quero compartilhar com vocês a confiança que às vezes nós temos nas pessoas e a gente sofre por causa disso. Eu fui para Maringá, né, para resolver uns problemas, e eu estava com muita pressa. E eu estava já para chegar assim, no semáforo, quando eu senti que bateu e jogou meu carro do lado, né? Vinha um rapaz correndo muito e eu acho que ele queria passar no semáforo antes de fechar. Então eu estava à direita e ele estava à esquerda. E ele tinha um carro na frente ainda e ele foi sair daquele carro que estava na frente e não olhou que eu estava do lado e me jogou para o lado. Gente, eu levei um susto tão grande, sem entender o que estava acontecendo, né? Ainda quase que bato no outro carro que estava no encostamento. Aí ele foi, encostou lá na frente, falei, ele vai resolver o problema. Ele perguntou, tudo bem? Né? Aí eu mostrei para ele do lado do carro o que havia acontecido. Ele falou, desculpa, eu tô com muita pressa, porque eu tô com meu filho no hospital e meu filho tá muito mal, nasceu com um problema no cérebro e eu tô meio doido e eu preciso ir lá logo. Ele falou assim, eu vou deixar meu telefone para você, depois você me liga e a gente vê direitinho o que aconteceu. Aí eu confiei, desconfiando, mas eu confio, porque eu falei, se eu seguro ele aqui e o filho dele tá muito mal no hospital, eu vou ser culpada, né? Então, deixei que ele fosse. Eu tirei foto do carro dele, da placa, né? Para mim passar pro Theo para ver se ele consegue descobrir, né? Não sei se pela placa, gente, se alguém sabe aí, se pela placa do carro a gente consegue descobrir. Qualquer coisa eu até, não sei se pode mostrar aqui. Acho que não pode, né, amor? Eu acho que escondendo a placa e mostrando o carro, tá bem na frente. O carro, porque tá na frente do meu carro, do jeito que tava na frente assim, eu só saí do carro, na hora que eu ia entrando no carro eu pensei, vou tirar foto, tirei foto do carro. E ele quebrou meu carro, mas graças a Deus não aconteceu nada, né, comigo. Eu fiquei assustada porque eu tava sem cinto, olha a importância do cinto. Fiquei com dor no corpo, viu, com a batida. Porque eu tava saindo rápido, né, dali, da loja, e eu pensei, o semáforo vai fechar, eu paro ali no semáforo e coloco o cinto. E nessa hora ele bateu em mim. E sabe o que ele fez? Ele me deu um número de telefone e eu acho que logo já bloqueou. Quando eu mandei já o oi lá, já bloqueou. Você vê como que é, né? A gente confia nas pessoas, porque eu fiquei com medo de segurar ele e a criança está passando mal no hospital. Então eu acho que ele estava mentindo. Eu acho, não tenho certeza, não vou julgar. Mas porque ele podia pelo menos ter me atendido, falar que não pode pagar, que está com a criança no hospital, né? Ser uma pessoa, mas ele não, infelizmente. Mas é assim mesmo, né? Só tô compartilhando com vocês, porque às vezes tem coisa que eu gosto muito de compartilhar com vocês o que aconteceu, pra gente ter um pouquinho de experiência e também vocês, se acontecer com vocês, né? Eu poderia ter ido até o hospital com ele, né? Mas ele não deixou eu passar. Ele ficou ali parado, enquanto eu não saí, fui, ele dando com a mão que era pra mim passar. E depois eu entendi, né? Na hora não tive malícia. Ele queria que eu fosse, que ele tava com medo de eu seguir ele. Se ele tava com tanta pressa, por que ele ficou esperando um tempão, eu lá encostada, que eu tava ainda me passando susto primeiro, para depois eu sair, né?
E aí, por que ele ficou esperando? Enquanto eu não saí, ele não saiu. Também não tive essa malícia, só fui ter depois. Mas tá bom, vamos fazer a investigação, tá bom? Tô só compartilhando com vocês pra vocês entenderem. Desculpa aí que eu tô bem mal mesmo. Cheguei aqui e fiquei baqueada, muito baqueada. A gente vai passar o K2, né? E se você é novo no canal e ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos aí toda a ajuda que vocês dão para o canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Se tiver presença de espírito, as coisas dela tá aqui. Toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Se tiver presença, toque no K2. Tem um sinalzinho. Ó, gente, não deu um sinal por completo, mas aí agora deu. Mas deu sinal, ó. Tem presença de espírito. Vamos pegar os aparelhos, gente, já vamos iniciar, porque já deu sinal, né? Vou pegar os aparelhos e já iniciar. Com toda licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Ai, meu Deus, tô chorando. É choro. A gente veio para ajudar, tá? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o Anjo e a Mentora. E eu gostaria muito de saber se esse espírito que chorou aqui é da Dona Yolanda. É eu, Rose. É ela. Dona Yolanda. Viu? Ai, tem que me segurar. Dona Yolanda, como eu disse que eu sou a Rose, eu acho que você deve lembrar, né, Dona Yolanda? A senhora deve me lembrar, né, que foi a senhora que me deu aula de catecismo. E eu estou muito sentida com o que aconteceu. Meu coração está partido, porque a senhora desencarnou de uma maneira muito triste. E eu não consegui entender, Dona Yolanda, por que a senhora está aqui. Filho? A senhora está aqui por causa do seu filho? É. Por ele, então. Porque é verdade o que falaram? Que ele deixava a senhora passar fome, ele mantinha a senhora em cárcere privado? Viu? Não é mentira, gente. Ele mantinha ela assim. Diz que ele pegava todo o seu dinheiro da aposentadoria e deixava a senhora presa na casa. Que judiação. Se você ficou por causa do seu filho, é porque a senhora tem mágoa dele?
E por que a senhora ficou? Porque a senhora ficou por causa dele. A senhora não tem mágoa dele? Ai, ajudar ele. Ajudar ele. Mas a senhora sabe que a senhora não tem mais esse poder de ajudar ele. Por tudo que ele fez com a senhora não tem mágoa dele e quer ajudar ele. Ai, que dó. Deixa eu perguntar para a senhora, se a senhora lembra que a senhora me deu aula de catecismo? Sim. Sim, ela lembra. Viu? Tadinha. Obrigada. Você é luz. A senhora me ensinou coisas boas, tá? Tudo que eu aprendi com a senhora são coisas boas. E fico muito feliz, porque todas as vezes que eu estava sofrendo a falta da minha mãe, chorando, a senhora sempre aparecia para falar comigo. E eu só tenho que te agradecer. E eu tô sofrendo muito, muito mesmo. Porque na verdade eu nem sabia que a senhora havia falecido. Eu nunca mais vi a senhora depois que eu casei. Foi a sua filha que veio procurar a minha madrasta. Eu nunca imaginava isso. Fiquei muito mal quando eu cheguei aqui nessa casa. A senhora sabe que a senhora não pode ajudar seu filho. Infelizmente, ele está preso pelo que ele fez com a senhora, tá? A gente lamenta. Eu contei pro Theo, né? Tudo que eu vivi ali com a senhora, muito bom. Eu acho que doeu tanto assim em mim que eu fiquei desestruturada, sabe? Quando eu achei que eu não ia conseguir fazer a investigação. Então, até meu corpo dói. Mas agora poder ajudar a senhora é muito bom, fazer a senhora entender que não adianta a senhora ficar aqui. A senhora tem que partir para um caminho de luz e não ficar aqui sofrendo. A senhora lembra das maldades que ele fez com a senhora? Fazia a senhora comer na marra, beber na marra, coisa que a senhora não queria. Os vizinhos escutavam isso. A senhora tem essa lembrança dele ou não? Eu Tenho. Ela tem a lembrança, viu? Consegue lembrar. Ela tinha Alzheimer e não lembrava das coisas. Lembrava diz que sempre das coisas do passado. E o que ele fazia com ela, amanhã ela esquecia. Ou dali um pouco esquecia. Mas olha, ela se lembra. O espírito se lembra. Nossa, isso é incrível, gente. Mas agora, quando você for para o caminho de luz, você não vai mais se lembrar disso. Tudo passará, você vai seguir um caminho de luz. Você não quis sair daqui para ajudar seu filho, porque você não queria que fizesse mal para o seu filho? Ela não queria que fizesse mal para o filho dela, porque ela sabia que ele tinha que pagar o que ele fez. O seu filho usava esse dinheiro para quê? Porque aqui a casa era sua, né? Não pagava aluguel. E ele pegava todo o dinheiro seu. Ele não trabalhava, né? Para que será que ele usava esse dinheiro? E ele usava... Ela falou aqui, amor, não vou repetir aqui não, tá? Qualquer coisa você corta? Porque eu acho que não pode falar isso aí. Aqui no meu canal tá complicado. Ele usava então essas coisas que faz mal.
Então, ele, por causa desse vício, então ele, quando ele usava, acho que é quando ele fazia isso com a senhora, né? Acabava fazendo a senhora sofrer, vamos falar assim, né? Mas olha, tudo isso passou e a senhora tem que seguir um caminho de luz, né? Que a senhora perdoe ele, né? Eu sei que a senhora já perdoou, que a senhora ficou para ajudar ele. A senhora perdoa ele? Sim. Sim. E a senhora também pedir perdão para Deus, né? Porque às vezes a senhora passou muito nervoso com ele. Talvez tenha ficado para proteger, mas passou muito nervoso com ele, né? A senhora quer pedir perdão? Deus. Deus, né? Isso. E também se arrepender de algo que a senhora fez. Seres humanos, né? A gente faz coisas que às vezes nós se arrependemos. A senhora se arrepende? Sim. Sim. E eu fico muito feliz da senhora se arrepender, tá? E fico feliz da senhora aceitar a nossa ajuda, né? É importante demais. Tô com o coração assim disparado, muito disparado, não sei porquê. Acho que é porque quando a gente conhece, gente, ouvir a voz da pessoa ali é muito comovente. Todas as vezes que eu falo com alguém que eu já conhecia, meu coração fica desse jeito, fica o tempo todo disparado. Eu faço a investigação inteira, coração disparado, eu não sei explicar. A senhora agora vai seguir o seu caminho em paz. Eu vou deixar uma água e uma vela para você. A senhora aceita que eu deixe uma água e uma vela para a senhora? Sim. Sim. É um símbolo só, tá? A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para a senhora que está na escuridão, tá? E a senhora consegue ver o anjo? E a mentora? Não vi. Então, são eles que vão encaminhar você. Quando a senhora disse luz, é essa luz do anjo e da mentora, tá? Que a senhora viu. E eles vão encaminhar. Você vai seguir para um caminho de luz e eu vou ficar muito, muito feliz de poder ter te ajudado. Segue em paz, tá bom? E Você. eu também amo a senhora. Segue em paz, tá bom? Vou pegar aqui a vela. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a dona Yolanda. Quero pedir perdão para vocês por causa da minha emoção, de eu não saber lidar com a situação. Vocês me perdoem, mas a gente não manda no sentimento da gente. E eu chorei de novo porque ela falou que me ama. É muito gostoso quando alguém fala pra gente, ainda mais um espírito, né, que já se foi, que ainda ama a gente. Então a gente também, né, fez coisas boas, então isso é muito bom. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Dona Yolanda? Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora se a Dona Yolanda conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim.
agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.